Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a audiência nesse evento do ANAP ao vivo. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pela audiência de todos vocês. Essa modalidade de web eventos definitivamente entrou na vida de todos nós, no mundo que nós estamos vivendo, e a gente sabe que a concorrência é grande, né? Porque os webinars estão bombando nos últimos meses. Mas isso é muito bom, porque a gente consegue interagir mais, a gente consegue se deslocar menos, interagir mais, conversar mais, e de uma forma muito conveniente para todos nós, permitindo uma reflexão ampla dos fatos relevantes na nossa sociedade no momento especial que a gente está experimentando na nossa sociedade, né? O tema hoje da nossa conversa, do nosso debate, é como a pandemia tem transformado as relações entre os prestadores de serviço e os operadores de planos de saúde. Dá para ir até mais além, né? Como é que a pandemia tem transformado as relações dos partícipes desse nosso segmento, desse nosso setor privado, né? Onde muda a forma como o prestador muitas vezes se coloca, a relação com o plano de saúde, a posição do órgão regulador, que se confronta com situações inéditas, né? Então, o aparecimento de uma pandemia como essa, maior nos últimos 100 anos, nenhum de nós, acredito que nem entre os palestrantes e nem na plateia, tenhamos vivido a grave pandemia que pode se comparar, que foi a da gripe espanhola, do início do século XX, há mais de 100 anos. Então, a gente pode dizer que a gente vive um período sem precedentes, um período onde nenhum de nós viveu, testemunhou e ganhou experiência de como reagir frente a ela, né? E uma pandemia que colocou muitas dificuldades, para não dizer que colocou de joelhos mesmo, muitos sistemas de saúde mundo afora, sistemas muitos tidos como sistemas exemplares, sistemas padrão, né? E nós aqui, com o nosso Sistema Único de Saúde, com as suas relações com o setor privado, sempre tão comentado, tão debatido, tão discutido, perdemos muitas vidas no Brasil, mas também temos indicadores muito bons dos quais podemos nos orgulhar no setor de saúde suplementar e no enfrentamento do SUS à pandemia, né? Mas é certo que o SUS precisou se adaptar, o SUS precisou ter uma resposta rápida e, além dele, os prestadores de serviço privados, os planos de saúde e o próprio órgão regulador precisaram se posicionar com velocidade, inovação e com respostas efetivas à sociedade diante de experiências nunca vividas pelas pessoas que hoje cuidam do setor e cuidam dos destinos de milhões de brasileiros que confiam na gente, né? Decisões sobre equipamentos, como o hospital funciona, como o hospital passa a funcionar durante a pandemia, o que tipo de procedimento pode ser feito, não pode ser feito, como é que você segura uma onda de procedimento eletivo para poder dar espaço para o paciente da pandemia, mas, ao mesmo tempo, sem criar um impacto de uma onda tardia de doenças agravadas. Então, como é que você compra EPI? Como é que você treina milhares de pessoas em questões de semanas para manusear um paciente atípico, para se paramentar e se desparamentar e não se contaminar, né? Então, assim, os enfrentamentos, os desafios que os prestadores de serviço, que os planos de saúde, que o órgão regulador tiveram que enfrentar são sem dúvida nenhuma, desafios sem precedentes e os movimentos de cada um desses partícipes, planos de saúde, prestadores de serviço e agências, sem dúvida nenhuma, refletem hoje no outro. E para refletir de uma forma positiva, precisa que haja muita conversa e entendimento entre as partes, né? Então, o nosso debate hoje, a nossa conversa hoje vai ser sobre isso, sobre os desafios, as dificuldades do segmento, os aprendizados que cada um desses partícipes teve
e está tendo nessa jornada, que ainda não acabou, porque a pandemia ainda não acabou, porque não temos ainda um tratamento definitivo e ainda não temos a vacina à disposição da população. Antes de apresentar os nobres participantes do painel, pessoas queridas, eu preciso dizer que qualquer questionamento que vocês tenham, perguntas, que vocês me direcionem a pergunta no número que está aparecendo na tela de vocês, que é o número 11 97580 3560. 11 97580 3560. E através desse número de WhatsApp, vocês vão conseguir me encaminhar perguntas e se eu tiver um mínimo de capacidade e talento, eu vou poder ajudar aos nossos membros da mesa poderem dissertar e falar com grande propriedade que eu sei que eles têm. Hoje aqui conosco nós temos o Rogério Scarabel, Dr. Rogério Scarabel, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós teremos o Dr. João Alceu, que é o diretor-presidente da FENA Saúde. Nós teremos o Dr. Henrique Neves, que é o diretor executivo do Einstein, do Hospital Israelita Albert Einstein, e vice-presidente do conselho da ANAP, nossa anfitriã. E teremos o Dr. Reinaldo Scheib, presidente da Abrange, também para compartilhar as suas experiências conosco. Então, nós vamos começar por uma rodada onde cada um dos participantes vai ter cerca de 10 minutos para falar da sua experiência, para fazer as suas considerações, e depois dessa rodada de até 10 minutos, faltando um pouco antes dos 10 minutos, os palestrantes serão alertados para a gente não estourar o tempo e preservar o tempo do debate, mas passando esses minutos, esses 10 minutos que cada um vai ter, nós vamos iniciar o momento de debate e de perguntas e respostas, e de debate e de interação com a plateia. Então, para começar a nossa mesa de hoje, eu passo a palavra para o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Rogério Scarabel. Você tem 10 minutos e eu gostaria de poder ouvir de você os desafios, o que se impôs à agência reguladora e como a agência reguladora tentou exercer seu papel da melhor forma no nosso setor. Por favor, Rogério, a palavra está com você. Obrigado, Leandro. Quero agradecer inicialmente o convite feito pela ANAP, agradecer o Dr. Amaro, o Marco Aurélio, também cumprimentar os participantes aqui da mesa, o Dr. Henrique Neves, o João Alceu, o Reinaldo Scheib, e também a você um grande abraço, dizer da minha alegria de estar aqui nesse evento, tão importante evento, e também cumprimentar todos que estão nos assistindo, de forma muito especial os servidores da agência, da ANS, e também os diretores, o diretor Paulo Rebelo, o diretor Bruno Rodrigues, o Maurício Nunes e também o César Serra. Falar da agência e dos desafios nessa pandemia, já de início, nós já tivemos a grande questão do trabalho remoto, do trabalho do afastamento, e realmente montar e criar toda essa estrutura de trabalho de todos os servidores, inclusive dos núcleos, que estão espalhados no país, já foi um enorme desafio. Quem trabalhou na agência sabe como essas questões são complexas. A agência tinha uma particularidade especial, que nós já vimos trabalhando com o teletrabalho, então isso acabou rapidamente sendo incorporado, e nós estamos ainda trabalhando. Também a destacar que a agência ela veio nessa pandemia e vem cumprindo a sua missão institucional, de promover a defesa do interesse público, regulando as operadoras setoriais, inclusive as relações com os prestadores, e contribuindo para o desenvolvimento de saúde do país. Então, assim, essa máxima da nossa missão, a gente vem trabalhando com bastante afinco para cumprir, principalmente a parte que diz contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Então, desde o início, lá do mês de março, a agência vem adotando uma série de medidas em prol do desenvolvimento, com ações para controlar e mitigar os efeitos do vírus. Então, assim, nós buscamos sempre o diálogo, para tomadas de decisões, para que elas fossem
as mais acertadas possíveis, né? Com várias reuniões, tanto internas como os diretores, as áreas técnicas, né? Faz várias reuniões, todas virtuais, né? E naquele início também, ainda hoje, reuniões com o Ministério da Saúde e também com integrantes do setor, com prestadores, as operadoras, o médico, enfim, com todos os atores, né, envolvidos nessa questão da saúde, né? E além de promover a participação, a discussão sobre o cenário, nós trabalhamos fortemente na disseminação de informações adequadas sobre a pandemia e sobre as questões do vírus, né? Então, se for lá na nossa página, no www.ans.gov.br, nós criamos lá um link, uma página específica sobre todas as medidas que a agência vem tomando, todas as decisões que foram tomadas, inclusive com as notas técnicas, com as exposições de motivos, com as resoluções que foram publicadas, com os comunicados, e tudo está lá para a sociedade consultar e para todos terem ciência da profundidade da intenção que a agência teve no momento de reproduzir os normativos e as regulações, né? Nós fizemos também várias campanhas sobre as medidas implementadas com orientações à sociedade, divulgamos as ferramentas com os dados sobre as demandas do consumidor junto aos canais de atendimento da agência, né? Então, nós temos lá um BI, né, que chama, com todas as demandas que vêm para a agência, as reclamações, para que você possa acompanhá-los no dia a dia, ou seja, em tempo real, ele é alimentado. Desenvolvimento também das redes sociais, campanhas de importância sobre, por exemplo, o uso da máscara, sobre as questões das fake news e principalmente sobre a importância da manutenção dos cuidados de saúde durante a pandemia. Realizamos também eventos virtuais, como encontros para que as operadoras e os prestadores apresentassem o seu trabalho durante a pandemia, onde pudessem ser mostradas as ações, né, as ações exitosas que trouxeram resultado e foram inovadoras na pandemia, orientações também, fizemos encontros virtuais sobre tratamento oncológico durante a pandemia, sobre partos, também a questão da coordenação do cuidado, sobre a gestão do paciente crônico durante a pandemia, sobre promoção e prevenção e agravos da saúde. É uma forma de nós fazermos a disseminação, né, de exemplos positivos que demonstram um melhor resultado para os beneficiários, que agreguem valor ao sistema. Nós também fizemos a requisição de informações, como vocês sabem, a agência, ela é uma agência de monitoramento, então todos os dados eles chegam com um trimestre ou dois das informações, e por conta da velocidade da pandemia, por conta da velocidade das discussões e a necessidade de se ter os dados, inclusive para tomada de decisão, né, para que a tomada de decisão no regulador fosse mais adequada, nós passamos a requisitar informações mensalmente, né? Dentro disso, nós criamos também um boletim chamado Boletim Covid-19. Nós estamos, inclusive, na 5ª edição, e essa edição foi lançada hoje, né? Já está no ar, disponível a partir de hoje, que além das informações assistenciais, nós trazemos e os dados econômico-financeiros das operadoras, nós estamos trazendo também agora novos dados sobre beneficiários e também sobre a realização dos exames, né? Além também sobre toda a questão da fiscalização e das implementações e das demandas, como são tratadas as demandas dentro da ANS. Fala também de outra importante medida regulatória durante a pandemia, foi a inclusão de forma extraordinária dos testes para a detecção do Covid, né? Lá em março, nós já fizemos a primeira incorporação, que foi do RT-PCR, que é o teste padrão ouro para a detecção do Covid. Posteriormente, no mês de maio, nós fizemos a inclusão de mais 6 exames que auxiliam no diagnóstico e no tratamento
para a Covid-19, incluímos o dímero D, a procalcitonina e as pesquisas rápidas para influenza A e B, e PCR em tempo real, e também a pesquisa para vírus sincicial respiratório e o PCR também em tempo real para o vírus. Além de algumas outras medidas, como, por exemplo, prorrogação de prazos de atendimento, que foram feitos também logo no começo, além de orientações e incentivos à realização dos atendimentos à distância, né? A telesaúde, a telemedicina, a teleorientação, como nós fizemos. Então, já logo no início, nós colocamos, tomando importantes decisões a respeito da telemedicina. Por exemplo, posso citar aqui, tem duas notas técnicas que também estão lá no site, onde ficou determinado, fizemos a análise técnica e de que a consulta, por exemplo, não necessitaria dela ser incorporada ao rol, uma vez que se tratava apenas de uma modalidade da consulta e não um novo procedimento. Além também da necessidade de utilização, de obrigação de receber o receituário por meio eletrônico. E, por fim, agora realizamos também, agora, por fim, foi a suspensão no reajuste de setembro a dezembro, e a ANS continua monitorando os tempos de atendimento e observará, né, dentro das localidades, se estiverem enfrentando dificuldades, e ela continua, a agência, nós todos, os diretores, nós continuamos abertos ao diálogo e recebendo contribuições da sociedade, do setor, para que a gente possa promover uma regulação mais atuante, mais ágil, mais próxima para o enfrentamento dos problemas vivenciados, que, como você bem colocou, Leandro, ainda não terminou, né? E para que a gente possa continuar contribuindo com as ações de saúde no país. Muitíssimo obrigado, Rogério, pela sua fala inicial. E dando sequência aqui ao nosso evento, eu passo a palavra para o Dr. João Alceu, presidente da FENA Saúde, que nos honra aqui com a sua presença. João, conta para a gente, por favor, como é que as operadoras estão vivendo esse momento, como é que está o relacionamento dela com os clientes, pacientes, e como é que está o relacionamento com os prestadores de serviço. João, a palavra é sua, meu amigo. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Obrigado pelo convite. Eu agradeço também a ANAP. Boa noite, Rogério, Henrique, Reinaldo, pessoas que eu tenho visto com uma frequência enorme desde que a pandemia começou. Portanto, já estamos amigos íntimos, até de tantas lives e discussões, reuniões que participamos, né? Nesses 10 minutos, eu gostaria, Leandro, de fazer uma rápida contextualização do cenário que a gente vive, né? Apesar de todo mundo estar absolutamente ciente disso, só para embasar alguns pontos que eu vou lançar depois. Nós estamos completando agora 6 meses da pandemia, oficialmente declarada lá em meados de março, né? E no início, como você já mencionou, foi crítico. Muita gente batendo cabeça, sumiu suprimento, sumiu luva, sumiu EPIs, e a própria inexperiência, seja dos prestadores, de maneira geral, dos hospitais, de lidar com isso. Você mesmo falou, não deve ter gente, tem poucas pessoas vivas hoje que tenham vivido com lembrança, né, a pandemia de 1918. Portanto, não se falava, não se tinha protocolos de segurança e não se estava habituado a fazer home office na escala que fizemos, comitês de crise foram instalados. Enfim, havia o desconhecimento da própria doença e da melhor forma de tratamento. Eu chamo a atenção, inclusive, para esse boletim que o Rogério acabou de mencionar, que saiu hoje, onde ele mostra lá um prazo médio de internação das internações COVID, de UTI, que são essas graves, naturalmente, que chegou agora a 12. Ela até subiu um pouquinho em relação a julho, mas cerca de 12 dias. Nós tivemos picos aí que bateu 18, 20 dias, inclusive. Eram internações caras e longas, com pacientes entubados e as dificuldades todas. Então, isso mostra que até nesses 6 meses, aprendeu-se a lidar, aprendeu-se a melhorar os protocolos de intervenção, e os resultados são absolutamente visíveis, né? Os picos de contágio de internações foram lá pelo mês de maio e abril. A estatística está sempre descasada entre a ocorrência e o registro de óbitos, mas a análise retrospectiva indica que o pico se deu ali em abril e maio, para a região sudeste, pelo menos. Depois, esses picos foram se espalhando pelo Brasil.
Desde então, a gente vem tendo um longo platô que agora mostra sinais de reconhecimento. Parece que a gente está descendo a rampa, pelo menos em números de óbitos na média diária de 7 dias. Né? Eu queria só também definir o que a gente vai definir como prestadores nessa discussão, e eu estou usando a palavra prestadores no sentido mais amplo, que envolve hospitais, médicos, clínicas, profissionais médicos. Então, quando eu abordo o tema, apesar do hospital ser um grande elo dessa parte da cadeia, eu estou me referindo a prestadores de uma forma geral. Então, feita essa contextualização, tem alguns pontos onde as operadoras e prestadores, nesses 6 meses, puseram à prova esse relacionamento, né? Seja se unindo, seja muitas vezes em algum tipo de atrito por discordância do rumo das coisas. Né? O primeiro que eu lembro que chegou a ficar um pouco estressante, mas acabou não se consolidando, é a questão da fila única ou do confisco de leitos, que foi uma ameaça que pairou na cabeça de muitos hospitais e das próprias operadoras verticalizadas também, e das seguradoras ou operadoras com rede, porque o medo era que um colapso do sistema e um confisco de leitos ou uma fila única prejudicasse, inclusive, a oferta de tratamento para os próprios beneficiários dos planos privados. Né? Isso, graças a Deus, não se consolidou. A gente acabou vendo alguns casos pontuais de colapso em algumas capitais, mas isso já é eu diria, uma página virada. O segundo ponto foi a redução brusca de cirurgias eletivas, de exames laboratoriais, de consultas médicas, enfim, de sessões de terapia. Isso aconteceu no mundo inteiro, não foi só no Brasil, todos os lugares observavam esse vale, né? A principal causa disso foi o lockdown, nas suas várias intensidades que foram feitas, isolamento social, receio de contaminação, medo das pessoas, os pacientes, os próprios médicos com receio também de receber pacientes. A gente tem relatos de muitos casos em que operadoras socorreram prestadores nesse vale de receita, né? A receita dos hospitais e dos laboratórios despencou de uma forma significativa nos meses de abril e maio, e nós temos relatos de muitas operadoras que socorreram esses prestadores, lançando mão de adiantamentos, de empréstimos ou mesmo de antecipações dos fluxos de pagamento. Nessa ocasião, a FenaSaúde foi acionada para facilitar essas conversas, mas, de uma maneira geral, as soluções vieram do próprio relacionamento entre os operadores e seus principais parceiros. Né? O fato é que volumes e frequências, aos poucos, retornam aos níveis antes da pandemia, estão ainda um pouco mais baixos. Eu diria, pelo menos na empresa que eu trabalho, no grupo Notre Dame Intermédica, a gente está aí 10%, talvez 15% mais baixo do que seria um mês normal em termos de frequência, especialmente de internações. Mas esses índices vêm se retomando com uma velocidade muito grande. A gente acredita que lá para outubro, no máximo início de novembro, essas frequências estão normalizadas. Né? Um outro ponto que aproximou e trouxe muita discussão foi a utilização de parte das reservas, margem de solvência, reservas de capital, PEONA, inclusive como mecanismo para ajudar os prestadores, fazer empréstimos para ajudar os prestadores a superarem esse vale de receita que eles viveram nos meses de abril, maio, talvez início de junho. Né? Houve uma união, muita conversa entre prestadores e operadores, inclusive quanto à destinação de boa parte desses recursos que seriam justamente para esse fim de prestar aos prestadores. A ANS foi muito cuidadosa nessa discussão, nessa liberação parcial de reservas, mas, na minha opinião, com todo respeito ao posicionamento da ANS, o Rogério está aqui presente, exagerou nas exigências, especialmente no item do termo de compromisso, que exigia que, para assinar o termo de compromisso e, portanto, ter acesso a essas reservas, a liberação de reservas, as operadoras teriam que manter cobertura para casos de inadimplência. Né? Essa decisão de não aceitar essa imposição pelas operadoras refletiu a maturidade, a responsabilidade, a governança das próprias operadoras em zelar pela solvência das empresas e, em última análise, pela segurança dos próprios consumidores. O grande vitorioso dessa experiência que a gente está vivendo da pandemia, e já foi citado, não é nenhuma novidade, é a telemedicina no seu conceito mais amplo. Né? A regulação veio via um projeto de lei no momento mais tenso da pandemia, transformou-se numa ótima solução para a manutenção de atendimentos, cuidados continuados, terapias e até mesmo para filtrar idas ao pronto-socorro, idas desnecessárias, naturalmente. E passado alguns meses, hoje centenas de milhares de teleconsultas são feitas mensalmente com o NPS
um índice de satisfação que supera 90% de uma maneira geral, né? E com índice de resolvibilidade da ordem, pelo menos na empresa, lá no grupo da tutela intermédica, da ordem de 85% na primeira consulta, né? Há um esforço conjunto hoje de operadores e, enfim, de prestadores, de maneira geral, para que se mantenha um arcabouço regulatório que incentive a telemedicina sem perda de qualidade ao paciente, né? Os principais pontos de divergência dessa regulamentação, digamos assim, da telemedicina, naturalmente que é complexo, não vou abordar tudo, mas tem 3 pontos que vão ser os campeões de discussão e possivelmente de opiniões diferentes, né? A territorialidade, ou seja, um paciente não pode consultar por telemedicina, por teleconsulta, por exemplo, um prestador de outro estado, isso está sendo discutido. A questão da primeira consulta, ou seja, pode a telemedicina ter a teleconsulta sem que a primeira consulta seja presencial? Essa é uma discussão. E a questão da remuneração pela consulta dos profissionais médicos, né? Eu queria aproveitar aqui, antes de passar a palavra, para ressaltar a posição da Frente da Saúde sobre esses 3 pontos, né? Sobre a territorialidade, nós somos absolutamente contra, né? Todo brasileiro deve ter acesso a qualquer profissional médico no Brasil. Não faz sentido uma pessoa não poder acessar um especialista só porque ele está em outro estado, né? Com relação à primeira consulta, nós entendemos a importância, em alguns casos, da primeira consulta, mas a gente acha que cabe ao médico, ao profissional médico, escolhido pelo paciente, julgar se a primeira consulta, ou a segunda, às vezes, deve ser presencial ou não, né? Isso pode variar de uma especialidade para outra, pode variar do estilo do médico, ou complexidade do caso, mas esse é um tema que a gente acha que o médico deve ser soberano em estabelecer se a primeira consulta ou alguma consulta deve ser presencial ou não. E no quesito de remuneração, nós naturalmente apoiamos a livre negociação, não cabe ao CFM ou qualquer órgão regulador, seja em projeto de lei, seja em regulamentação, interferir na liberdade de contratar e de negociar entre as partes. Por enquanto é isso que eu tinha. Outros temas são muito importantes no momento que requerem uma união muito grande, coordenada entre operadores e prestadores, tal como a reforma tributária, mas nós vamos nos reter aqui ao tema desse momento de pandemia. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o Henrique agora. Isso aí, João. Muito obrigado. Henrique Neves, conta aí para a gente como é que é a experiência de um grande hospital, complexo, estruturado, e da ANAP também, né? Que coletivamente colaborou nesse enfrentamento. Henrique Neves, por favor. Henrique? Está no mute. Pensei que era greve. Está no mudo. Pronto. Pronto. Obrigado, Leandro. Obrigado. Você está aqui com o João Seu, o Leandro, o Rogério e o Reinaldo. Quero primeiro fazer um comercial da ANAP, né? 16 a 20 de novembro, o Congresso Nacional dos Hospitais Privados, CONAP, gratuito, digital, inscrições abertas. Coisa do novo mundo, viu? Esperamos 30 mil participações. Vamos lá. O tema lições da pandemia, desafios e perspectivas do sistema de saúde brasileiro, né? Acho que vai ser um momento muito especial esse debate. Falar um pouco sobre o Einstein, para começar. O Einstein hoje é praticamente metade no sistema privado, metade no sistema público. Nós começamos projetando qual seria o impacto da pandemia. Esse impacto foi baseado no que tinha acontecido na Itália e na Espanha, particularmente, né? Fizemos as curvas nos percentis todos, calculamos tudo, quanto tempo de UTI as pessoas iam ficar, e dimensionamos os nossos recursos de acordo com essas projeções. Aumentamos o número de leitos, duplicamos o número de leitos de UTI dentro do Einstein, instalamos tudo. Fizemos compras de equipamentos, de ventiladores, de o que vocês quiserem, tudo foi comprado. Nos organizamos para essa onda, né? E, para nossa surpresa, o isolamento prematuro foi introduzido em São Paulo no final de março. Na verdade, amorteceu de forma substancial essa curva, né?
nós acabamos sem novo pico, com 105 pacientes, né? E a gente tinha capacidade só de UTI de 247 leitos. Então, o setor privado, diria que foi tranquilo. Nós recrutamos pessoas para o volume que estimávamos, quase 100 pessoas, quase 1.000 pessoas na área privada, que eram basicamente o que a gente imaginava de demanda adicional, combinada com a perda dos recursos que a gente teria em função do Covid, né? Com a experiência europeia, né? Rapidamente nós vimos no início de abril que isso não ia acontecer, né? Porque a gente estava esperando ele ser diferente, mas ao mesmo tempo na área pública o Estado, que havia tomado medidas assim tão bem pensadas, né? Porque a primeira lei é de início de fevereiro, né? A lei que começa a tratar desse assunto, efetivamente não conseguiu fazer as aquisições necessárias para o enfrentamento do Covid, né? Eu acho que a morosidade do processo de compras, né? Dificuldades de contratações que ocorrem nessas circunstâncias, porque imediatamente se impôs uma escassez muito grande, tanto de equipamentos quanto de equipamentos, quer dizer, de ventiladores, equipamento de proteção individual, fizeram com que a gente tivesse que deslocar todos esses recursos para a área pública, né? Então, esses recursos que sobraram na área privada encontraram um destino na área pública, né? Nós aumentamos o número de leitos de 400 para 1.100 na área pública, né? Dos quais eram 367 eram leitos de UTI. A gente conseguiu, de fato, nós tínhamos inicialmente 75 leitos, conseguimos aumentar para quase 370, né? Aumentamos 300 leitos na área pública. E expandimos o Hospital Moisés Deutsch em 100 leitos e participamos do Hospital de Campanha do Pacaembu com cerca de 200 leitos. Então, houve uma expansão assim, fundamental da capacidade na área pública que contribuiu para segurar a demanda que aconteceu em São Paulo, né? Houve uma defasagem do sistema privado do sistema público e esta defasagem permitiu que o sistema público resistisse melhor. Para nossa surpresa, o que a gente esperava, na verdade, que era um aumento do movimento dos hospitais, se intrometeu no meio dessa questão dos procedimentos eletivos, né? Então, os procedimentos eletivos foram, vamos dizer, suspensos, foram postergados, os prazos foram ampliados, né? No final de março, e efetivamente o mês de abril foi assim bem complicado para o hospital e para os hospitais em geral, né? Porque a queda do movimento foi substancial, chegou a 45% no hospital no Morumbi, o que abriu, nos meses que seguiriam entre março e junho, nós perdemos 400 milhões de reais de receita, né? Então, assim, uma perda de caixa monumental, né? E aí nós tivemos que decidir pela retomada, né? Não havia condição de permanecer com uma perda tão acelerada de receita, né? E nos preparamos para a retomada, né? Era importante que os procedimentos eletivos retomassem, né? Mas não havia como esperar muito tempo, né? Então, nós chamámos o corpo clínico de volta, porque o corpo clínico também tinha demandado, né, em função do desaparecimento dos procedimentos eletivos. Capacitamos mais de 700 médicos para acesso e utilização da telemedicina, então eles conseguiram mover-se para plataformas virtuais. Deslocamos alguns dos nossos consultórios para outras unidades fora do hospital e estabelecemos uma relação virtual muito forte com os médicos. E para os pacientes, elaboramos vídeos divulgando os fluxos de seguros de atendimento, né? Separando os fluxos COVID e não COVID. Fizemos campanhas importantes para o serviço de telemedicina. Eu vou falar de telemedicina em detalhe, né? Mas as nossas atividades de consultas subiu muito para a telemedicina. Nós temos agora 1,5 milhão de usuários do nosso sistema de telemedicina. Deslocamos também todo o atendimento de medicina diagnóstica, uma parte importante do atendimento para o domiciliar, né? A telemedicina cresceu 170% e o serviço domiciliar quase 400%. Então, a retomada prematura acho que foi um elemento importante para a gente, né? Porque a perda de caixa estava
no mês de abril, estava inaceitável. Né? Então, tem um período inicial, que é o período de organização, o que acontece no sistema suplementar, né? E depois o deslocamento de todos esses recursos para o sistema público. Né? E, em paralelo, a gente tem que lidar com a questão da retomada, né? Porque os recursos financeiros seriam limitados. Então, eu acho que, olhando retrospectivamente, né, eu queria falar um pouco sobre a atuação das entidades do governo nesse processo. Eu acho que houve sempre uma enorme boa vontade, um diálogo muito fluido, né? Acho que como nunca aconteceu. O acesso a todos os órgãos, né, foi muito fácil, o debate foi muito aberto e as decisões foram rápidas. Eu posso dizer para vocês que o CONEP, né, o CONEP tem uma história de que pode levar 8 meses para aprovar um projeto de pesquisa, né? Ele aprovou o projeto de pesquisa em 24 horas durante a pandemia, né? Um desempenho assim fantástico, né? A ANS também esteve sempre disponível. A certa altura nós demandamos do Ministério da Economia, e eu vou falar um pouco também sobre isso, uma busca das soluções de caixa do setor, né? E o diálogo com o BNDES foi muito fácil, né? Acho que em 2 ou 3 semanas a gente conseguiu criar uma proposta, desenvolver, e eu diria que em 60 dias, né, conseguiu-se efetivamente estabelecer um mecanismo de empréstimo para o setor suplementar. Mas eu volto a dizer, aquela suspensão de procedimentos eletivos no finalzinho de março, né, que foi até 10 de junho na prática, né, teve um impacto que, na minha opinião, não seria necessário no setor de saúde suplementar. Né? Então, isso obrigou a que os hospitais fossem aos planos de saúde buscar esses recursos que iriam faltar, não é? Dentro do fluxo, tem um fluxo de pagamento defasado em 60 ou 70 dias, começaram a faltar no final de maio, e aí diria que as operadoras de plano de saúde, com comportamentos diferentes, que o João sabe disso, o João sempre faz questão de dizer que essa relação é direta com os seus próprios planos de saúde, né? Houve planos de saúde que efetivamente demonstraram enorme flexibilidade e compreensão, anteciparam recursos, né? Removeram as questões de glosas, né? Então, assim, eu diria que o setor dos planos de saúde efetivamente suportaram, né, dentro de limites razoáveis, os seus prestadores de serviço. Né? É uma pena que a discussão sobre a flexibilização dos ativos garantidores, né, não tivesse prosperado. Né? Havia um momento bastante importante em que aqueles recursos eram necessários para os prestadores de serviço, né? E os recursos faltaram, né? Efetivamente faltaram. Todos eles mergulharam num buraco de caixa. O BNDES cria essa linha de financiamento de 2 bilhões de reais para capital de giro, né? Coisa que o BNDES nunca fez na sua vida, não é? Capital de giro para um segmento, né? Para mostrar a flexibilidade que eles tiveram, né? E diria que as respostas foram positivas do governo nesse sentido. Eu lembro, porém, que os hospitais americanos receberam recurso a fundo perdido, né? Não foi empréstimos com juros de TJLP mais 4%. Eu acho que vale também falar sobre a Lei 3.979, artigo 3º e item 7, que permite a requisição de bens e serviços com pagamento posterior de indenização. Né? Eu acho, particularmente, que esta previsão é absolutamente anacrônica, né? Isso é do tempo em que, nas guerras, se requisitavam burros e comida. Né? Efetivamente, imaginar que é possível requisitar leitos com toda a sua complexidade, do ponto de vista de gente, de insumos, de equipamentos, né? E deixar que isso vai ser indenizado num dia futuro a ser determinado, isto, sim, não é, obviamente, uma abordagem moderna. Né? Esse dispositivo foi anacrônico desde o início. Os hospitais da ANAP se insurgiram, patrocinaram uma causa no Supremo Tribunal Federal, que, do ponto de vista prático, perderam, efetivamente, né? Mas isto é algo que a gente precisa discutir para o futuro. Né? Não é possível que
Determinados hospitais planejem seus recursos, adquiram seus recursos, importem seus recursos, tragam recursos da China por Dubai, pelo Catar, conseguem entrar no Brasil e aí é capturado por alguém que leva para resolver as suas próprias necessidades, né? Não é, diria, é algo que causou enorme constrangimento aos hospitais, né? Porque desse ponto de vista o que acontece é o seguinte: na próxima vez não importa, né? Se é para entregar desse jeito, não vale a pena fazer essas importações, né? E o ponto é que essa responsabilidade se distribuiu por todos os níveis, teve município, estado, né? Menos a União, mas a União também fez, na famosa história dos ventiladores, em que houve casos em que o município e a União disputaram os mesmos ventiladores na Magnamed, né? Que é inacreditável, né? A Magnamed foi o município acho que é Jundiaí. O município foi lá e capturou efetivamente e levou os equipamentos embora, né? E fora nós que tínhamos comprado equipamento lá para a área pública que foram tomados pela União Federal, né? Então é o seguinte, eu diria que todo este processo de logística precisaria ter sido bem melhor pensado. Eu acho que, no fundo, não teve um impacto tão grande, porque acho que a lista são de 30 e poucas ações, né? Mas é certamente algo para a gente pensar como opera no futuro. Houve, em certo momento, uma compreensão. E a compreensão, no fundo, é o seguinte: deixa os municípios negociarem essas condições com os hospitais. Porque os hospitais, tendo disponibilidade, eles vão colocar isso no mercado, ainda que não seja um preço que cubra a totalidade dos custos, que é melhor do que deixar esses leitos sem ocupação ociosa, né? Então, há soluções de mercado, né, que certamente poderiam funcionar muito bem, né? Eu registrei que o comportamento dos operadores de plano de saúde não foi igual em todos os casos. Certamente houve alguns que se desdobraram, como eu disse, anteciparam recursos, né? Facilitaram o processo também de glosas, né? E aí eu acho que o registro é importante, né? Acho que foi positivo em geral. Acho que não foi igual para todos os hospitais. Hoje a ANAP tem registros, né, de que alguns dos hospitais tiveram glosas, né? O aumento de custos de EPIs, em muitos casos, não pôde ser repassado, né? E também aqueles custos de medicamentos que sofreram aumentos expressivos acabaram também sendo limitados em função das tabelas em vigor. Assim, acho que havia espaço também para uma discussão, para uma compreensão maior em alguns itens. A telemedicina é um dos meus cavalos de batalha preferidos, né? Eu estou envolvido com a telemedicina desde 2011, né? Mas em debate com o CFM, desde então, a regulamentação da telemedicina. A telemedicina, a partir de 2015, nós procuramos uma discussão jurídica. A regulamentação pela CFM colide com 3 preceitos constitucionais. O primeiro é acesso à saúde. É evidente que uma resolução do CFM não pode impedir o acesso à saúde. Não pode impedir a liberdade de informação. E não pode impedir o exercício da profissão. Então, delegar isto ao CFM, não é possível fazer isso, não faz sentido, né? E é de lamentar que se fosse necessária uma pandemia para liberar temporariamente a telemedicina, né? Isto não faz sentido, né? Ela foi extremamente valiosa nesse processo. Qualquer um que se dedique a analisar o NPS, o João está certo, o NPS é mais de 80%, isso não existe. O NPS da Amazon é 77%. Telemedicina é, sim, uma unanimidade pelos usuários. É só vocês verem os elogios do que está acontecendo. Os casos complexos que foram resolvidos pela telemedicina, por um acompanhamento, por um encaminhamento rápido ao nível de atenção adequada, merece um registro especial nesse país, né? Então, assim, eu acho que a telemedicina vai entrar numa nova discussão, né? E novamente está sendo permitida no CFM essa regulamentação, né? E não é possível deixar isso nessa regulamentação da CFM. Existe um conflito inerente de interesse entre o CFM e a telemedicina, é óbvio, né? Então, assim, a gente esperaria, efetivamente, que isso pudesse ser regulado, né, de uma forma adequada, né? Existem certamente mecanismos melhores. Eu acho que a telemedicina trouxe para a gente um aprendizado grande, né? O primeiro, assim,
a ignorância inicial sobre a doença e o seu tratamento. Né? É notável isso. Né? Entre o saber quais são as medidas de prevenção mais efetivas, quais são as formas mais efetivas de tratamento, levou um tempo de aprendizado. Né? Mas acho que é natural, era algo desconhecido. Né? O segundo foi a fragilidade das informações. Todo mundo pedia informação para os hospitais. Era o município, era o Estado, era a União, era a ANS, era a Anvisa, era a Casa Civil, todo mundo pedia, né? A mesma informação, né? Que supostamente estava com o governo essa informação. Né? Então, assim, é óbvio que para gerenciar uma crise desse tamanho tem que ter um outro sistema de informações no país. Isso tem que ser real-time, atualizado, informação de qualidade, os mesmos critérios. Henrique, eu vou precisar pedir para você caminhar para a conclusão, para a gente... São 2 pontos. Tá bom. Primeiro, o problema da produção nacional que a gente encontrou, o problema de ventiladores, o problema de equipamento de proteção individual, isso faltou num momento crítico. Eu acho que a indústria deu uma resposta até relativamente rápida, né? Mas houve um momento ali que certamente a reflexão, e não só sobre isso, mas também sobre medicamentos, é algo que a gente precisa pensar. Né? E, finalmente, os mecanismos de regulação também. Né? Esse encaminhamento dos pacientes entre o sistema público e o sistema privado, e no próprio sistema público, a gente viu grandes dificuldades do sistema lidar com isso. Né? Algumas vezes havia pacientes, mas não se conseguia encontrar o leito. Algumas vezes se encontrava o leito e o paciente, mas não se conseguia transportar de um lado para o outro. O sistema de transporte não funcionava. Então, assim, acho que tem aprendizagem importante sobre a coordenação e integração do sistema. Mas acho que eram esses pontos que eu queria fazer e agradecer a atenção de vocês. Obrigado, Henrique. Antes de passar a palavra para o Reinaldo Scheibe, para os 10 minutos dele, eu vou repassar o número do WhatsApp 11 97580 3560 para a plateia, por favor, mandar perguntas. Já tem muitas perguntas chegando, mas, por favor, mandem perguntas. E agradecendo o Henrique, que é um apaixonado pelo nosso setor de saúde. Graças a Deus temos pessoas como o Henrique. E o nosso setor é apaixonante mesmo. Eu passo a palavra para o Reinaldo Scheibe, presidente da Abrange, poder compartilhar conosco um pouco das experiências das empresas afiliadas à Abrange e da vivência do Reinaldo, que é uma pessoa que tem 40 anos aí de setor. Reinaldo, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado pela oportunidade dessa troca de informações. Agradeço o convite, agradeço ao pessoal da diretoria da ANAP, o doutor Amaro, o Marco Aurélio, que também está trabalhando muito lá para o crescimento da ANAP. Eu gosto sempre de lembrar que a gente está vivendo um filme. Com a fotografia que a gente tirou em março, quando começou, as fotografias que tiramos em março, com o início da pandemia, elas eram terríveis, as informações. E muitas atitudes foram tomadas, porque as medicinas de grupo, que fazem parte da Abrange, têm muito serviço próprio, tanto hospitais como clínicas, e elas se prepararam muito rapidamente para fazer isso, criando segunda porta, disponibilizando acesso por telefone, começou-se a desenvolver a telemedicina, o telesaúde. Isso foi muito interessante. E esse filme mostra, quando a gente olha para ele, que nós fomos aprendendo com todo esse período. E você viu que os diagnósticos mudaram, aquela grande preocupação, como o Henrique falou, de você ter respirador, depois foi mudando, a medicação mudou, o tratamento foi mudando, a recuperação das pessoas, o índice de mortalidade foi caindo, o que foi muito bom, isso foi um grande aprendizado. E só foi possível isso com um bom entrosamento entre o prestador, os prestadores e as operadoras, e a troca da informação. A questão de você deixar leitos disponíveis, que foi bastante comentado aqui, e por falar por último, fica mais fácil, porque você pode pular uma série de coisas que você está pensando em falar e comentar, mas foi importante, sim, porque nós tínhamos uma fotografia muito ruim do início da pandemia,
Isso depois foi mudando. E também mudou, e a retomada está sendo bastante forte já. Eu tenho mantido contato com as entidades de hospitais, de laboratório, realmente a retomada está sendo rápida. Mais um mês, 2, como o João colocou, nós vamos estar já com os mesmos níveis do passado recente. Como tratar também foi uma experiência interessante, a informação para esses pacientes, para os nossos clientes. Muitos prestadores de serviço se viram obrigados a suspender atendimento porque o edifício onde ele tinha a clínica, o consultório, o laboratório, foram fechados, não podia entrar. Vocês veem, a gente vê vários shoppings aqui em São Paulo e pelo Brasil, tem clínicas dentro, não podia entrar. Mesmo que o prestador quisesse fazer esse serviço, não foi possível fazer. Mesmo que as operadoras precisassem atender e encaminhar o atendimento, tivemos dificuldades. E, nesse momento, procuramos várias vezes a agência, e a agência entendeu a dificuldade no sentido de orientar a população. Hoje, na reunião da Câmara de Saúde, foi apresentado algumas estatísticas, mas foi muito rápido, eu não consegui gravar tudo, mas aí um número muito alto de perguntas de orientação para a INS, não de reclamações. Isso demonstra realmente que a troca de informação e a disponibilidade de acesso dessas informações foi muito importante. Não tivemos colapso na medicina de grupo. Por mais que você... Inclusive, alguns hospitais foram cedidos ao Estado, à Prefeitura. A medicina de grupo cedeu 800 leitos, no hospital em Curitiba, em Santos, em São Paulo, em Recife e outras regiões, hospitais inteiros, ou cedidos ou alugados para o Estado, para a Prefeitura, e o que ajudou muito a essa integração. Importante, reforçando a telemedicina, a telesaúde, que a gente vinha com restrições de uso, como já foi colocado, e ainda temos problemas, como o Henrique colocou. Você tem um projeto de lei, porque o que diz a lei? Terminou a pandemia, a regulação é do Conselho Federal, mas tem projetos de lei em Brasília para regular isso e para tratar a telemedicina como para equipes multiprofissionais, que é a evolução mundial, e a gente espera que isso aconteça. A nossa população está ficando rapidamente idosa, e nós precisamos dar conforto. E usando telemedicina, telesaúde, com equipes profissionais, você fazendo atendimento primário de saúde, orientações básicas para pessoas que têm algum tipo de morbidade, só todos vão ganhar. Uma coisa também que a gente tem, que a pandemia nos trouxe, com tudo isso que aconteceu, é que a gente precisa ter nas operadoras e com os prestadores de serviço, reestudar, como já está acontecendo, as questões de forma de pagamento. Nós precisamos ter previsibilidade de gasto e o prestador, no seu todo, precisa também ter o seu orçamento de quanto vai receber e quanto vai fazer. Então, a alteração disso, você ter dados consolidados junto com a abertura, inclusive do próprio prontuário eletrônico que precisa, e os nossos clientes serem portadores desse prontuário, principalmente os portadores de algum tipo de morbidade, isso reduz custo, agiliza atendimento e o prestador tem muito mais segurança de dar continuidade num tratamento quando ele é requisitado muito rapidamente. Uma coisa também que a gente não sentiu com essas questões de mudança de paciente, vai para o hospital público, muda de local, como também foi dito, e que a gente tem que trabalhar muito rápido, é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque com a questão da pandemia, isso foi um pouco esquecido, e ela foi aprovada no meio da pandemia. E ela está valendo. Então, essa é um item que nós, operadores e prestadores, precisamos tratar desses dados com segurança para nós
segurança principalmente para o paciente. No meio da pandemia está andando a reforma tributária. E o mais importante que a Abrange tem trabalhado afinco é de você ter na lei, na Constituição, que saúde e educação sejam protegidos para evitar o impacto do crescimento tributário nessa nossa área que é tão cara, nos dois sentidos, de preço e de apreço, para os nossos pacientes. A gente precisa realmente trabalhar isso. Não adianta ficar dividido, eu defender só o hospital ou defender desoneração da folha de pagamento, porque os cenários políticos que vemos pela frente, a probabilidade de você ter desoneração de folha é muito raro, porque o governo está precisando de recursos, o país não está crescendo. E, com isso, a gente tem que achar soluções. Eu lembro que as operadoras de saúde também têm hospitais e têm laboratórios que prestam serviço para terceiro. Então, a impactação da reforma tributária, se ela vai pegar o hospital privado, ela vai pegar o hospital das operadoras. Então, precisa haver um trabalho muito claro e muito seguro dessa discussão. E a gente torce para o crescimento do país, porque o serviço privado, que tão importante para os prestadores, e tão é importante para trazer qualidade e tecnologias novas para o país, depende também do crescimento e do emprego, da geração de emprego no país. E é isso que a gente precisa torcer também, que essa pandemia acabe logo, e que a gente consiga ter um norte muito rápido, que os ventos nos sejam favoráveis. Muito obrigado. Eu que agradeço, Reinaldo. Muito obrigado aí pela sua fala, pela sua colaboração, por compartilhar conosco a sua experiência. E agora a gente vai começar uma rodada de debates, onde eu vou colocar algumas perguntas para vocês, que estão chegando, e como são muitas perguntas, eu vou me apropriar de algumas perguntas, vou mexer nelas, vou acrescentar. Eu peço para quem fez cada uma das perguntas não ficar com muita raiva de mim, pode ficar só com um pouco de raiva de mim, para não ficar com muita raiva de mim. Mas uma das perguntas, que é para a mesa inteira e que eu acho que realmente é muito interessante, é que a pandemia evidenciou ainda mais a necessidade de corretas estruturas em saúde. A pessoa que fez a pergunta direciona mais que buscou que a pandemia evidenciou mais a necessidade da atenção primária à saúde, sendo esse um grande desafio de um sistema hospitalocêntrico. Gostaria que comentassem como a atenção primária em saúde poderia ser benéfica ao sistema suplementar e favorecer a sinergia com o sistema público. Mas em cima dessa pergunta, por não concordar plenamente com ela, no meu direito de moderador, eu vou um pouco além. O Brasil tem 2 pontos alguma coisa de leitos hospitalares por habitante, e o Japão, por exemplo, tem 13, né? A última barreira que se interpôs entre a doença e a sociedade nesse momento da pandemia foram os leitos de terapia intensiva e leitos de terapia intensiva qualificados. Não serviram leitos de terapia intensiva de qualquer maneira. E essa discussão da atenção primária realmente é uma discussão que permeia o nosso setor, como se um deslocamento da atenção para o ambiente extra-hospitalar fosse garantir melhor desfecho, quando, na verdade, no momento onde o país mais precisou, foi o leito hospitalar que garantiu a redução da mortalidade e a diminuição do sofrimento. Então, eu queria... Aqui a gente tem a agência reguladora, 2 representantes das principais empresas de planos de saúde e um representante de grupo hospitalar que trabalha com atenção primária e que trabalha também com leito de terapia intensiva e com medicina de alta complexidade para paciente internado.
eu gostaria que vocês abordassem, em poucos minutos, porque a gente não tem mais 10 minutos para cada um, precisava que cada um falasse 1, 2 minutos, se vocês ainda acham que vale tanta discussão de atenção primária ou se a pandemia ajudou a ressignificar as diferentes partícipes desse setor e como é que vocês posicionariam a questão da infraestrutura no país, ou seja, para onde a gente deve caminhar? A gente deve caminhar para a qualificação da rede como um todo ou realmente ficar dando atenção merecidamente, mas a atenção primária ou a determinado segmento? E aí eu faço a mesma sequência do início, eu começo com o Rogério Scarabel para colocar as suas considerações. Por favor, Rogério. Bom, rapidamente, eu acho que você tem razão, Leandro. Tem a questão da atenção primária, sim. Acho que é fundamental, foi muito importante e é muito importante na coordenação do cuidado e também na relação da pandemia. Nós temos que lembrar a questão, nós tivemos dificuldades com a questão do tratamento dos crônicos, né, das pessoas que necessitavam de atendimento. Então, a coordenação do cuidado, esse olhar, eu acho que também foi importante na pandemia, assim como também a questão da UTI, né? Também acho que uma coisa não acaba retirando da outra a sua importância. E você sabe que a agência ela vem estimulando as operadoras, né, dentro da sua indução, não tem o poder de obrigar, mas ela tem o dever de induzir as discussões tanto na atenção primária à saúde como na atenção de promoção também da saúde, né? Então, assim, eu acho que essas iniciativas elas são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida e até para a redução dos riscos da saúde da população. Essa política indutora, né, da coordenação do cuidado, da gestão da saúde pelas operadoras, para que as operadoras elas sejam gestoras, né, da saúde e tenham mais que tenham essa atribuição, né, que tem, na verdade, essa atribuição de ser gestor da saúde. Inclusive, ficou muito evidenciado nesse momento esse aperfeiçoamento, essa busca das operadoras e também dos prestadores nessa gestão da saúde, que é uma forma de incentivo da agência, né, dessa reorientação da forma de atenção à saúde, de forma a incentivar que haja um modelo mais eficiente e também mais resolutivo, né, para que possa, dessa forma, trazer mais resultado, agregar valor ao sistema de saúde suplementar e colaborar e garantir também a sustentabilidade do setor. Muito obrigado, Rogério. Obrigado pela velocidade, porque a gente precisa manter mesmo essa dinâmica mais rápida agora. Tentei reduzir aqui. E aí? Comigo agora? Tá com você a bola. Ok. Nenhuma novidade sobre a carência da infraestrutura, né, Leandro? O Brasil já é desigual, independente de pandemia. O Brasil não tem saneamento independente de pandemia. O Brasil, mesmo antes da pandemia, já vinha percebendo níveis de vacinação cada vez mais baixos. Existe até uma corrente agora, por incrível que pareça, contra a vacinação. A educação é deficiente. Então, não coloquemos culpa na pandemia, nem fiquemos surpresos com as coisas que estão sendo exacerbadas por essa crise enorme que a gente passou, né? Como diz ainda, que esse daí está vivo ainda, o Warren Buffett, é quando a maré abaixa que você vê quem está pelado na beira da água ali, né? Que quando está na exuberância e tudo normal, todo mundo com água na cintura. E a gente viu agora as deficiências do nosso próprio sistema. O conceito de saúde integral, de integração entre a atenção primária e a atenção secundária, etc., essa ficha já caiu independente da pandemia. Talvez agora tudo que é relacionado à saúde está sendo reexaminado, olhado com todo um ângulo diferente para ver como melhorar, como tornar mais eficiente. Mas essa ficha da integração com a saúde primária já caiu, né? Eu diria que um dos pontos que a Plena Saúde vem defendendo, antes da pandemia também, esse assunto ficou de lado agora,
por razões óbvias, naturalmente, era a questão de subsegmentação de planos, escopos de cobertura mais baixas, e até pensamos em planos, inclusive regulados pela INEST, naturalmente, um rol de procedimentos mais focado em atenção primária, no sentido de proporcionar ao público, ao consumidor, planos mais baratos, porque os custos atuais da saúde, como estão, já bateram no nível de renda que o Brasil, se já estava longe, depois dessa pandemia, dessa crise toda, ficará mais longe ainda em termos de capacidade de pagamento e de adquirir esse tipo de cobertura. Uma das coisas que a gente sempre mostra, e eu aprendi isso quando estudei esse tema mais profundamente, e que é um tema polêmico, não estou dizendo que tem solução fácil, é o fato de que mesmo que uma pessoa se cuide, digamos assim, num plano ambulatorial, focado em saúde, em atenção primária à saúde, no sistema suplementar, mesmo que ele faça seus acompanhamentos, seus exames, seus diagnósticos, e ache e descubra o diagnóstico de um câncer, que necessita de uma cirurgia, por exemplo, ele não pode ir com aquele lote de exames, aquele diagnóstico, para o sistema do SUS e para já ter uma intervenção. Ele precisa, ao chegar no sistema público, voltar para o início da fila, que muitas vezes demora meses, para fazer o exame pela própria estrutura do SUS, para então se tornar elegível à estrutura do SUS. Então, o tema é polêmico, eu não vou aqui abrir a polêmica, mas o fato é que a saúde suplementar tem vontade, tem espaço, tem recurso, tem a pegada da gestão para fazer produtos mais segmentados e que permitam uma integração maior com o sistema público. Nesse caso específico, eu citei, o sistema público faria os procedimentos de mais alta complexidade. Obrigado, João. Henrique, meu nobre Henrique, e aí? A palavra é sua. Um pouco diferente, né? Acho que na área pública nós perdemos uma boa oportunidade de utilizar a atenção primária no combate ao coronavírus, né? Efetivamente, o que aconteceu foi um refluxo das pessoas na atenção primária, as unidades ficaram abandonadas, e o que a atenção primária na área pública poderia fazer de melhor, que é o controle de transmissão, de testagem, de rastreamento, acho que ficou perdido, né? Acho que este caminho não aconteceu desse jeito, né? Então, assim, é algo para a gente pensar por que essa resposta não envolveu a atenção primária. Na área privada, onde a gente está hoje operando algumas unidades de atenção primária, tem duas questões importantes. É que o paciente não está culturalmente ambientado com a ideia de se entregar a um gatekeeper. Isso ainda é um problema. Ainda existe uma preferência pela escolha do médico. O segundo ponto é que o modelo financeiro da atenção primária é desafiador, né? Ele é desafiador porque, efetivamente, ele representa uma redução de custos particularmente para quem paga o plano de saúde, né? Então, assim, ele tem um campo importante e não estou vendo, assim, e desafio as operadoras, acho uma necessidade que elas se envolvam mais nesse processo. E a minha dúvida é se, efetivamente, as operadoras querem fazer isto ou se querem exercer isto elas mesmas, né? O João me ligou, quando a gente lançou a nossa atenção primária, em algum momento a gente falou num pacote para consultas, que era um pré-pagamento pela consulta, né? E automaticamente o João me ligou chamando a atenção que eu não podia fazer isso, né? Então é o seguinte, o espaço de manobra que você acaba tendo, se você não tem a operadora do seu lado para fazer isso, fica muito reduzido, porque o modelo financeiro de prestadores de serviço está muito baseado, né, efetivamente na sinistralidade, né? E quanto maior o sinistro, mais rentável ele é, né? Então é o seguinte, eu acho que o modelo é desafio, acredito nele racionalmente, acho que é uma necessidade para que a gente consiga gerenciar os custos do setor, mas não vejo que essa conversa entre operadores e prestadores de serviço esteja funcionando adequadamente. Desculpa, João. É isso aí, Henrique. João é mau, também acho. Olha só, Reinaldo. E aí, Reinaldo? Há controvérsias, viu, Leandro? Há controvérsias. Você tem direito a pedir a palavra e se rebelar no meio da reunião também, porque você foi citado, você tem todo o direito. Reinaldo, por favor. Só complementando,
Eu acho que é um tema importante, é um tema que precisa ser levado à frente. Eu falei em crescimento da medicina privada, dos planos de saúde, e uma forma de crescimento, como já foi dito, é sim com atenção primária. Nós precisamos levar a medicina, essa medicina, para o interior. A legislação atual não nos permite. Ou você entra numa região com a cobertura completa, hoje, pela lei que a ANS faz o papel de órgão controlador, ou você não consegue entrar, fica muito caro e fica sujeito a decisões judiciais e tal. Só que, se o país cresce e você traz essa população para o plano de saúde, ele vai estar vindo muito mais doente do que o necessário, porque ele não está cuidando da sua diabetes, não está cuidando da sua hipertensão, e você tem N problemas que poderiam ser resolvidos, sim, com programas mais simples, com produtos mais simples, levando para o interior. Evitaria-se o que nós temos hoje, a grande concentração em certas cidades desse serviço. E aquilo que está se fechando no interior, até porque o SUS fechou ou não deu, o hospital não teve mais receita, não se abre leitos no interior. Não estou falando para abrir leitos de hospitais complexos, mas leitos clínicos ou várias coisas que você poderia fazer no interior. E interessante, eu gosto de viajar pelo Brasil, gosto de pescar, você entra para o interior e você vê propagandas de médico de várias especialidades que diz: eu venho nessa cidade todo dia 15 e 16 do mês, eu venho aqui toda semana, segunda semana do mês. Você pode, sim, com esse tipo de produto, com o apoio da estrutura das operadoras, criar produtos e levar. A partir do momento que você entra numa determinada cidade e pode começar a atender, você vai atrair médico, vai atrair laboratório, vai atrair hospitais para a região ou reabertura de hospitais para a região. Eu acho que a gente precisa, sim, entrar por esse caminho e explorar, abrir esse caminho. Obrigado. Eu que agradeço, Reinaldo. Dando seguimento aqui às perguntas, tem muitas, eu vou condensar num eixo que é de saúde digital. Tá? Tem muita questão aqui, muita pergunta sobre telemedicina, telesaúde, faz, não faz, é bom, é ruim, prejudica, não prejudica, que momento que a teleconsulta pode acontecer. Olha só, eu vou deixar vocês debaterem isso num outro evento. Eu tenho uma outra provocação para fazer, e é provocação mesmo, tá? Eu sei que todos nós queremos fazer o que é certo e o que é o melhor para o paciente e o que é melhor para o sistema funcionar adequadamente para poder atender mais pessoas. Mas eu vejo uma ânsia pela saúde digital que vai mais amplo do que a teleconsulta, que acaba fulanizando muita discussão e é motivo dessa defesa apaixonada do Henrique sobre quem regulamenta, se é regulamentável ou não. Então, eu vou usar um conceito um pouco mais amplo de saúde digital, mas eu percebo que o setor olha, e muitos players do setor olham para a saúde digital como um drive de redução de custo. Tá? E eu não estou discutindo aqui que isso não esteja atrelado a também uma medicina de boa qualidade. Pode estar atrelado a uma medicina de boa qualidade. A decisão do padrão e da correção é uma decisão de valores humanísticos e não necessariamente da ferramenta em si. Só que, muito do que eu aprendi na minha vida, eu aprendi que quando a carga de doença cresce, não há ferramenta que diminua custo. Em muitos setores, o ser humano digital aumentou a frequência de utilização. E frequência é um drive importante de custo do setor de saúde. Então, um exemplo, muitas vezes se fulaniza esse debate falando assim, mas antigamente você ia ao banco uma vez por mês, hoje você vai pelo aplicativo. É verdade, antigamente você ia uma vez por mês ao banco. Hoje, a maior parte das pessoas que eu conheço, como está todo mundo endividado, está acessando aplicativo de banco 2, 3 vezes por dia.
fazendo operações distintas, será que a saúde digital ela também não vai ter um comportamento de pressionar custos em saúde? Por permitir que a população acesse, enderece, procure atendimento por uma miríade de questões que ela não buscava anteriormente? E eu sei que eu estou fazendo uma provocação porque é contraintuitivo e vai no sentido contrário de coisas que são postas, palestras que são feitas, aulas que são dadas por pessoas que têm esse ferramental para comercializar, mas eu acho que a gente tem que ter um debate reflexivo para a gente poder ir para bons caminhos. Então, a despeito, sem querer entrar no debate se faz bem ou se faz mal a medicina, voltando a dizer que ferramenta não determina a qualidade da assistência prestada, nesse papel da telemedicina, vocês acreditam realmente que ela é um fenômeno transformador para reduzir custos? E aí eu começo pelo Rogério Scarabel, mais uma vez, na sequência aí. A provocação foi forte, né? Eu sei. Reduzir custos? Eu não acredito que simplesmente a telesaúde venha para reduzir custos. Não há dúvidas, né, que ela é uma realidade, uma conquista, né, até da sociedade. A tecnologia vem para ajudar para o bem no sistema de saúde, né? Ainda mais no nosso país, que tem um país enorme, né, diferenças regionais, carências de mão de obra especializada no cuidado da saúde. Então, ela é uma ferramenta importantíssima que merece ser utilizada e bem utilizada, né? O que a gente tem que pensar, e aí sim as instituições regulamentadoras, e a agência também, é pensar nesse bom uso da ferramenta, aquilo que você colocou bem, né? Ela pode vir a ter uma enormidade de aplicações, né? Então, o bom uso e até mesmo possibilitar essa ampliação, expandir esse uso da tecnologia para permitir um atendimento mais personalizado, mais adequado, com acessibilidade para todo mundo, né? Porque ela tem esse poder também de ser acessível para todos os públicos, né? Ampliar essa relação médico-paciente que não os distancie, né? Essa é uma outra preocupação que se fala, né? Do que pode distanciar a relação médico-paciente. Eu praticamente não acredito, mas sim tem que ter uma tecnologia e viabilizações para que esse cuidado humanizado e essa avaliação da integralidade, todos esses pontos que sejam feitos com a telesaúde, eu acho que são importantes. Eu acho que ela vem, sim, desde que bem aplicada, ela vem trazer. Agora, ela é uma realidade hoje, né? Se pensar nessa formação também de profissionais que saibam conviver também com essa realidade, que não distancia a prática médica dessa análise da observação clínica, que é tão importante no exercício da medicina, assim como não só da medicina, né, mas em toda a área de saúde. E ela pode, num primeiro momento, sim, reduzir os custos, né? Mas não consigo visualizar hoje, assim como você bem colocou, que ela é a solução para a redução de custos. Eu não confesso que eu não precisaria pensar mais sobre esse aspecto, e a agência vem realmente estudando da questão da tecnologia e da telesaúde, né? Até por conta da questão da regulamentação. Mas, especificamente na redução do custo, hoje eu não acredito. Obrigado, Rogério. Meu amigo João Alceu, seguindo. Ô, Leandro, você com essa longa experiência de coordenar lives, você que está ficando mal, né? Mas a pergunta é boa e vamos tocar nessa ferida, sim. Eu acho que as empresas que se lançarem na medicina, na telemedicina, buscando redução de custos, já saem lá, já queimam a largada, sabe? Eu prefiro usar o termo racionalização de recursos, sem perda de qualidade, por exemplo. E vou dar alguns exemplos para você aqui. Porque você deu um exemplo clássico
da teleconsulta, o cara está lá em casa, não, vou consultar um médico aqui, a frequência vai aumentar, fica muito fácil, não tem a barreira e etc. Né? Mas pense, por exemplo, e hoje eu vou dar um exemplo lá da nossa empresa. A gente luta com a história do no-show nas consultas agendadas nos nossos dezenas, mais de centenas de centros clínicos. Né? Então, no-show que às vezes atinge 20%, 25%, isso te obriga a fazer o overbooking, igual a aviação, de certa forma. Né? Imagine que com telemedicina, teleconsulta, no caso específico, você tem uma gestão muito melhor disso. A pessoa não apareceu, você já pega um do dia seguinte com aquele mesmo médico, já traz para o dia anterior, aquela pessoa não precisa se deslocar para fazer aquilo. Você vai ter ferramentas para otimizar o tempo daqueles médicos na disponibilização daquelas consultas, naquelas determinadas janelas de consultório, digamos assim. Acesso a exames, com prontuário eletrônico. Vamos colocar prontuário eletrônico dentro dessa saúde digital que você falou, que permite ao médico, em vez de só ficar na conversa, você acessa o resultado, você entra numa base de dados que tem uma história do paciente, etc. E tal. Segunda opinião, muito mais fácil fazer com a teleinterconsulta, eu acho que é o nome técnico para isso, né? Onde você acessa especialistas para fazer um diagnóstico melhor. Tudo isso pode, sim, gerar racionalização e até redução, se for o caso, de custos. Você imagina, sempre se fala no exemplo da pessoa que fica quicando na rede, vai de um especialista, vai para o outro, e não se resolve e tal. Com mecanismos digitais, você pode permitir pesquisas melhores de especialistas, de rede, quem se tratou, opiniões, etc. e tal, para facilitar esse tipo de coisa. Então, eu prefiro ver uma outra área, por exemplo, que a teleconsulta, de novo, pode trazer redução de custo, sem necessariamente reduzir a remuneração do médico ou reduzir a qualidade do atendimento, dos pacientes de cuidados continuados, por exemplo. Você trazer o cara, você acompanha, tem gente fazendo fisioterapia por teleconsulta, sabe? Isso ajuda, aliás, muito aplicado durante a pandemia, de pessoas, regra geral, idosas ou fragilizadas, que não podiam nem pensar em chegar no ambiente de um centro clínico ou de um hospital. Então, nesse aspecto, sim, pode reduzir custo. Se for a ideia de mesquinha ali de vou pagar menos e tudo mais, aí você queima largado. Obrigado, João. Muito obrigado mesmo. Henrique Neves, você é um estudioso de telemedicina e saúde digital. Mantenha amizade comigo. O que você acha da minha provocação? Eu estou mais próximo do João ao seu nessa... Alguém grava isso, por favor? Eu acho que, no fundo, a telemedicina está funcionando muito... Tem vários tipos, então é difícil... A gente está querendo generalizar aqui várias coisas, né? Então, assim, por exemplo, tem consultas feitas à distância de lugar que não existe outro serviço qualquer, né? E que, portanto, a pessoa pode receber um diagnóstico de outro jeito que não receberia e chegar mais cedo ao sistema de saúde e, portanto, o custo do seu tratamento ser menor, né? Então, esta é algo que eu já vi, né? Tem outra quando ele funciona como teleorientação. Tem um determinado tipo, um conjunto de doenças que efetivamente evitam que as pessoas se desloquem para os pronto atendimentos, né? Uma das coisas que mais caiu hoje foi o movimento de pronto atendimento. Não sei se você sabe, não é, Leandro? O nosso aqui é 30% do que era antes da pandemia, né? Este movimento desapareceu e a gente não sabe até que ponto é uma mudança estrutural, né, que está acontecendo. E se isso está acontecendo, nós sabemos que será uma redução de custo, né? Porque uma vez que a pessoa entrou no pronto atendimento, que é um desperdício de recursos, né? Tem que ter médico 24/7, tem que ter exame, tem que ter uma série de coisas. Certamente que este fato da pessoa ser atendida e não usar esses recursos é uma economia, né? O ponto que você levanta é o seguinte: até que ponto essa facilidade pode induzir um tipo de aumento de determinados tipos de movimentos para tratamento, né? É possível. Ainda não vi isso, né? Acho que é muito cedo hoje para a gente ter dados que legitimem isso. Eu acho que é mais razoável assumir nesta fase de que a redução de custos existe. Eu acho que esse é o meu sentimento hoje. É o sentimento usando a população dos meus colaboradores que utilizam esse serviço, né? Então, há uma redução efetiva de custos. A segunda parte da tua tese, eu teria que ter dados, né? Dados e fatos para poder comprovar. No momento, não tenho, né? Eu acredito que, efetivamente, que a telemedicina é um fator redutor de custos para o sistema. Muito obrigado, Henrique.
Reinaldo Scheib, por favor, sua posição. Leandro, a saúde digital é importante e ela não vai sair das nossas vidas, não. Pela evolução do que está vindo, do crescimento, do desenvolvimento, nós vamos sim conviver com ela. Eu acho que ela permite o crescimento para as operadoras. Ela pode facilitar a interiorização, como já foi dito, você ter contato e tal. Mas tem algumas coisas que têm que ser colocadas juntas. Ela vai melhorar a segurança desse paciente, a questão da frequência, ele vai estar mais seguro, eu não preciso ir ao médico, eu posso consultar a equipe multiprofissional. Porque quando você fala muito em saúde digital, no médico e tal, aí você não tem redução, não. Mas se você tiver, e como está acontecendo hoje, por causa da pandemia, equipes multiprofissionais orientando aqueles pacientes com morbidade, orientando, como já foi dito, os idosos, você facilita isso. Agora, também tem que ter coisas agregadas. O prontuário tem que estar com esse paciente. Ou ele portar esse prontuário, porque senão você cai na repetição de exame e você cai em atendimentos e coisas desnecessárias. E como acho que foi o João que falou, também eu acho que a saúde digital te ajuda muito para as operadoras conhecer seu paciente mais rapidamente, seus clientes mais rapidamente, e você ter boas estatísticas. Você tem uma informação muito rápida e onde você tem até identificação de algum tipo de patologia regional ou mesmo dentro de uma empresa cliente nossa, que você tem lá 5, 10 mil pessoas, se você tem pode fazer o teu grupo interno estatísticas do que está acontecendo naquela população e como você pode usar e colocar lá a tua equipe multiprofissional para ajudar essa população. Obrigado. Muito obrigado, Reinaldo. Muito obrigado mesmo. Pessoal, são 19h35 e a gente está completando o tempo certinho do nosso evento. Com os 5 minutos de atraso do início, nós atrasamos 5 minutos o final do evento. Mas, pelo adiantado da hora, eu não vou poder seguir na infindável lista de perguntas que temos, mas eu vou compartilhar com os nossos palestrantes e debatedores. Meu nome e nome da ANAP. Eu quero agradecer, sinceramente, ao Rogério Scarabel, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao João Alceu, presidente da FENA Saúde, ao Henrique Neves, do Hospital Albert Einstein e vice-presidente do Conselho da ANAP, e ao Reinaldo Scheib, presidente da Abrange. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, obrigado a todos pela audiência. O evento vai ficar gravado e disponível no canal do YouTube. É bom até para o João Alceu poder pegar aquele pedaço que o Henrique está junto dele e guardar a recordação. Vou guardar de lembrança. Está disponível. Mas, mais uma vez, agradecer a todos aí pela audiência e aos nossos palestrantes pela generosidade em compartilhar suas opiniões sinceras e seus sentimentos e suas experiências. Muito obrigado a todos. Tá? Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, Leandro. Muito obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado.